Graça e paz, irmãos. Muito boa tarde. Espero que você esteja bem. Convido você que está aí fora a entrar. Nós vamos iniciar o momento da tarde. O sábado é sempre mais prolongado. E nós vamos dar início essa tarde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, João capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 3. Creio que é um texto conhecido. E eu quero poder iniciar esse momento lendo esse texto. Versículo 17. Você encontrou, diz amém. Glória a Deus. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. O propósito do Evangelho de Deus, da vinda de Cristo ao mundo, foi para a salvação. Esse principal alicerce do Evangelho nunca pode ser perdido por nós, da nossa vista, do nosso coração. O principal propósito do Verbo de Deus se fazer carne foi para que eu e você fosse salvo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por esse tempo reunidos em tua casa, casa de oração, Senhor. E pedimos que o teu Filho amado, que foi enviado ao mundo para salvar, tome o lugar de primazia aqui nessa noite. Que o nosso Senhor, assentado à direita do Pai, receba toda a honra, toda a glória devida ao seu nome. E que Ele venha com toda a sua autoridade sobre nós, ministrando a sua palavra, sua vontade, ministrando o seu querer, para que nós, como seus filhos, possamos viver em obediência ao Senhor, vivendo o temor do Senhor todos os dias, com sabedoria e graça, com sabedoria e principalmente com a unção do Espírito do Senhor que habita em nós, pois é a unção do Senhor que nos capacita, Pai, é a unção do Senhor que nos sela para o dia qual o Senhor retornará para nos buscar. Sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, vê se há em nós algum caminho mau, e nos faz caminhar no caminho, na vereda eterna do Senhor. Que o Senhor receba a honra e a glória, a honra e a glória, Senhor. A honra e a glória, Jesus. A honra e a glória, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus.
Comece a liberar sua adoração ao Senhor. Comece a liberar sua adoração ao Senhor. Comece a liberar sua adoração ao Senhor. Do que seu coração está cheio, do que o seu coração está cheio, libere ao Senhor. Libere cânticos espirituais ao Senhor essa tarde. De queixere, recalamaço do coro do bolamamaço do baixi, racalamaço de era lavada baço do coro, de que namaço de queixere de que. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. E sua justiça permanecerá. Aleluia! Vamos adorar o nome do Senhor com cantos, louvores, porque Ele é digno, digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Aleluia! Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. Permanecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Sim, Senhor, tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá para sempre. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça permanecerá. E sua justiça permanecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem.
Deixa o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, e Ele vem, aleluia, e sua justiça prevalecerá. E Ele vem, e Ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Para sempre, Senhor, que a tua justiça, ela prevalecerá para sempre. Oh, aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Aleluias, aleluias. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, a todo momento. Glorificamos a Ti, o Rei eterno, digno de glória, digno de toda adoração, de todo louvor é o Senhor. Oh, aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. Aleluia. Pai nosso no céu, santo
para sempre, amém. A tua igreja te adora, Senhor, para sempre, amém. 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 Para sempre, amém.
Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Em Atos 2, diz que veio um vento impetuoso, como chama de fogo, que o Senhor mandou naquele lugar, para os seguidores que seguiam ao Senhor. E aqui nesse lugar, eu creio em nome do Senhor, que vai incendiar com o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo. Aleluias. Receba nesse lugar. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
sua vida. Volte que Ele está aqui para restaurar a sua vida, para transformar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Restaura, 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 Senhor Deus, a cada coração nesse lugar, Senhor, que necessita da tua presença, ó Deus. Oh, aleluia. Aplauda o nome dele. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Terra, e eu o seguirei. O Cordeiro venceu, e eu o seguirei até os confins desta terra, e eu o seguirei. Jesus é digno para a tua glória, que todos sejam salvos. O Cordeiro venceu, e eu o seguirei confins desta terra, e eu o seguirei. Jesus é digno de toda a tribo e nação, é para a tua glória que todos sejam salvos. Jesus é digno de toda a tribo e nação, para a tua glória todos sejam salvos. A colheita está pronta, temos que ir.
não vamos parar até que o mundo saiba. Para as almas salvar, não temos vergonha do Evangelho. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Verei teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha do Evangelho. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Eu verei teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Poder em teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha do Evangelho. Oh, 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 oh. Não temos vergonha do Evangelho. Oh, oh, oh. Não temos vergonha do Evangelho. Oh, oh, oh. Não temos vergonha do Evangelho. Oh, não temos vergonha do Evangelho. Não temos vergonha do Evangelho. Não temos vergonha do Evangelho. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Poder em teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha do Evangelho. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Poder em teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha, nós não temos vergonha, Senhor. A colheita está pronta, temos que ir. Não vamos parar até que o mundo saiba. Poder em teu sangue para as almas salvar. Não temos vergonha do Evangelho. Oh, oh, oh. 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 Não temos vergonha do Evangelho. Oh, não temos vergonha do Evangelho. 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 Te exaltamos, Senhor, porque somos salvos pela pregação do Teu Evangelho, Senhor. Um dia fomos alcançados
porque homens decidiram obedecer ao Senhor. E agora é a nossa vez, é a nossa geração, Senhor. São as nossas obras, é o Teu reino através de nós. Um dia fomos alcançados e desejamos sempre sermos usados para a glória do Senhor Jesus. Não nos envergonhamos dele, Senhor. Não nos envergonhamos do Teu Evangelho, Senhor, porque Ele é eterno. Ele é eterno, Senhor. Tudo passará nessa terra. Tudo vai passar, Senhor, nessa terra. Mas a Tua palavra nunca passará. A Tua palavra nunca passará, Senhor. E a Ti toda a honra, Senhor. Pois aquele que prometeu é poderoso. E cremos que infinitamente mais o Senhor fará em nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor nessa tarde. Glorificado é o Teu nome, exaltado, adorado, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar-se no nome de Jesus. Estamos felizes por toda a obra que Deus tem feito através de nós e queremos avançar, prosseguir realmente, falando desse evangelho transformador. Amém, irmãos? Depois de uma semana evangelística, onde todas as noites podemos ouvir, aprender. E lembro-me que na quarta-feira, no culto evangelístico, estava falando sobre esse poder de transformação de Deus. A Dani até brincou, ela disse assim: hoje tu tirou para falar da gente. Porque eu me lembrei muito nesses dias assim, do início, desde quando Deus nos encontrou com sua graça e o seu favor. Amém, irmãos? Quero convidar para cá o pastor Robson. Ele vai apresentar a equipe que veio com ele de lá. Pastor Robson é do Ministério Edificar. É um jovem pastor, ungido, né? Faz pouco tempo, foi ungido. E cada dia tem crescido, tem aprendido experiências boas e nem tão boas que o pastoreio nos proporciona, mas tanto agora de tarde quanto à noite ele vai poder ministrar os nossos corações. Trouxe mais uma equipe lá de Orem, uma viagem tanto de Orem para cá, irmãos. É uma boa viagem, saíram cedo. Pastor, estamos saindo daqui. Sim, glória a Deus. Glória a Deus. E chegou aqui para poder nos abençoar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá. Vamos abençoá-lo. E principalmente abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Pai, muito obrigado pela vida do Robson, Senhor. Te agradeço pelo teu filho que tem buscado ouvir o Senhor todos os dias. Tem se colocado à tua disposição para fazer e ser a tua vontade, Senhor. E eu oro para que o Senhor guarde a sua vida, guarde sua esposa, sua casa, guarde, Senhor, o ministério a qual o Senhor tem entregue a ele na cidade de Orem, nos lugares próximos. E aonde mais o Senhor quiser levar, Senhor, que ele possa ser, da tua parte, um filho que está sempre atento à tua voz, à tua direção. Nós abençoamos, cremos naquilo que o Senhor ministrou ao coração dele e que vai derramar sobre nós nessa noite, Pai. Obrigado pela vida do teu filho, nós o abençoamos e abrimos o nosso coração para receber a semente da tua palavra essa noite, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.
Graça e paz, igreja. É muito bom poder estar aqui com os amados, amém? Eu fico muito feliz sempre que sou convidado a vir aqui. Eu acho que é a minha 4ª vez aqui, mas é a minha 2ª vez que eu venho com a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. O Marcelo já me apresentou. Alguns irmãos me acompanham nessa tarde. O irmão Tomás, eu vou falando, você vai ficando de pé, tá bom? O irmão Tomás é um intercessor nosso lá no ministério, particularmente ele e a irmã Jane, são meus intercessores, obrigado, filho. O irmão Anderson é do Ministério de Louvor, que me acompanha também hoje, é líder do ministério, amém? Esse homem bonito aí, quase sem cabelo. O Guilherme, amém, Guilherme? Fique de pé. O Lucas também, a irmã Sandy, Laura também está aqui conosco hoje, amém? O Igor lá atrás é filho do irmão Tomás, um levita também, o irmão Jefferson, fique de pé, amém? E lá atrás o irmão Tadeu, que é o sonoplasta lá do ministério, também está nos acompanhando. Muito obrigado, irmãos. Aleluia. Eu acredito que muitos aqui já me conhecem, né? Já sabem que eu tenho uma esposa linda, que vocês nunca conheceram, nem viram ainda, né? Ainda não deu para vir, hoje não deu, o pastor já soube o motivo, os desafios pastorais que enfrentamos, mas enfim, ela ficou por lá, um compromisso na igreja, mas eu acredito que em outra oportunidade vai poder estar conosco aqui nesse lugar. Amém? Nós não vamos prolongar muito, eu quero que você abra a Bíblia, que é a palavra de Deus, que Deus deixou para o nosso coração, e se você, por honra a Deus, pudesse colocar de pé para a gente ler esse texto, que se encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 1 em diante. Aleluia. A tradução a qual eu vou ler agora, NVI, é essa tradução que vai estar aqui na minha Bíblia e que vai ser reproduzida aqui atrás também. Então, se você não trouxe Bíblia, você acompanha a leitura do texto aqui atrás. Amém? Podemos orar um pouquinho? Só um pouquinho mais, em nome de Jesus. Papai, nós te adoramos, Senhor, já nesse lugar. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito permaneça conosco nesse lugar. Meu Deus, permaneça na compreensão e no entendimento dessa palavra. Palavra essa que é poderosa para salvar, poderosa, Senhor, para transformar a vida de um homem perdido no seu pecado, Senhor. E como ministro dessa palavra, eu peço ao Senhor toda a sabedoria, uma sabedoria que vem do alto dos céus e não a humana, que é diabólica, mas a dos céus, que é pura, que é tratável, que é cheia de graça e de misericórdia. Pai, seja essa sabedoria e essa palavra que alcance o coração de cada um de nós como igreja aqui nesse lugar. O Evangelho eterno será anunciado nessa tarde, início de noite, Pai, e eu sei o poder que há nele, porque, Senhor, nós somos experiência. Meu Deus, nós temos experimentado esse poder todos os dias da nossa vida, Pai. Por isso, fala conosco, que nossos corações estejam abertos, Senhor. Repreende desse lugar, meu Deus, toda distração, todo incômodo na mente, na alma, Senhor. Meu Deus, e se haver algum incômodo, que a Tua palavra venha consolar nessa noite. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos lá? Versículo 1 de Gálatas, capítulo 1 também. Carta de Paulo à igreja. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Verso 3 diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 6 diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente
aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Diga comigo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Amém? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Versículo 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviu dizer, aquele que antes perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu repito muito essa palavra, amém, né? Um amém é um sim e significa que você está entendendo, tá bom? Se você não disser amém, eu vou ficar prestando atenção. É ruim que não dá nem para ver você falar, né? Você pode estar falando e eu não estar percebendo essas máscaras. Lá em Orem a gente já não está mais nem usando. Povo velho irresponsável, viu? Vamos lá. Quando eu fui convidado, irmãos, nem me lembro, mas foi em uma das reuniões que nós tivemos no início do ano, logo que chegamos a IFOL, o pastor me convidou a vir aqui, logo depois me fez esse convite para estar aqui. E quando ele me disse o tema dessa conferência, eu tive uma paz muito grande no meu coração a respeito, quando se trata de falar a respeito de um evangelho puro, de um evangelho verdadeiro, de um evangelho que é eterno. Amém? Eu vou acrescentar algo mais a esse evangelho, não na palavra de Deus, mas o evangelho ele é eterno, ele é inalterável e ele é imutável. Amém? O evangelho é eterno, inalterável e ele é imutável. Amém? Então, nessa noite, esse não é o tema da mensagem, tá bom? O tema da mensagem é esse. Outro evangelho que não é o evangelho. Esse é o tema da mensagem, tá bom? Mas, irmãos, ontem eu tive a oportunidade, brevemente, de acompanhar a transmissão ontem. O irmão Anderson postou o link no grupo e eu acabei assistindo uma parte até mais de meia-noite em casa. E eu vi que Deus falou grandemente ontem. Amém? Através daquele varão, homem de Deus. E eu acredito que Deus vai continuar falando comigo e com você que está aqui e com aqueles que estão nos acompanhando em casa. Então que o seu coração esteja aberto para receber a palavra. Amém? Por que o evangelho é eterno, irmãos? Porque o evangelho, ele não tem origem no homem, como disse o apóstolo Paulo. O evangelho, ele não procede do homem, ele procede de Deus e nós servimos um Deus
eterno. Simples assim, não precisa de muito rodeio nem de muitas palavras. O Evangelho é eterno porque Deus é eterno. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que Deus é que inspirou, toda profecia ela é inspirada por Deus. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então o Evangelho, apesar de que Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras, mas o Evangelho ele tem origem em Deus e por isso ele é eterno. Então escute, quando eu vinha para cá, pela manhã, esses dias todinho meditando naquilo que o Espírito Santo vinha falando e eu não sei como chegou ao seu coração, a expectativa que você chegou aqui nesse lugar, né? Porque quando a gente pensa em uma conferência, em um congresso, a gente vê uma empolgação muito grande da igreja, né? Porque assim, a igreja está acostumada, a igreja hoje, de eventos, né? Tem que ter isso, se não tiver já começa a soprar no ouvido do pastor, nunca mais teve nada na igreja, não sei o quê, mas não tem culto, irmão. Tem culto, tem célula, então pronto, né? Mas se cobrando, então há uma expectativa no nosso coração muito grande, quando chega um tempo de uma conferência dessa, e quando vem um tema desse, Evangelho Eterno, irmãos, eu digo que você tem que sair da sua casa preparado para vir para cá ouvir ensino. Você está entendendo? Aquela euforia que não muda nada na sua vida, talvez não vá ter. Mas a palavra de Deus, o Evangelho puro e simples, é esse Evangelho que eu decidi pregar hoje e que Deus colocou no coração desses homens aqui para ser ensinado. Então, talvez algumas coisas que eu fale aqui você já tenha ouvido há bastante tempo. Eu saí de casa para vir ouvir isso de novo. Enfim, o Evangelho Eterno, ele nasce em Deus. E ele alcança um homem perdido e ele tem esse poder extraordinário de mudar ele. E eu gostei muito dessa última canção que a gente cantou aqui. É para ser uma pregação ela e não um louvor, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele era o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Então é essa mensagem que eu quero poder ministrar nessa noite. O Evangelho ele é inalterável também, irmãos, porque o Senhor disse, e em algumas passagens bíblicas, eu não gosto muito de dizer não, viu? Então você vai, algumas eu vou dizer, outras não, e você vai procurar na Bíblia. Mas Jesus disse que ai daquele, lá no finalzinho de Apocalipse, que tirar alguma coisa dessas profecias. Ele disse que todas essas pragas que aqui estão escritas também vão alcançar a vida dele. Então o Evangelho ele não precisa ser acrescentado nada, amém? Ele é inalterável, ele é do jeito que está escrito, do jeito que Deus deixou, ainda que a Bíblia já passou por várias revisões, mas a palavra de Deus, algumas coisas se perderam, claro que nunca foi transmitido, nunca foi copiada com exatidão, sempre em uma tradução do grego, do hebraico, sempre se perde alguma coisa, mas o Evangelho que hoje nós pregamos, que hoje nós vivemos, ainda é um Evangelho que ele é inalterável. O homem não pode dizer, eu vou melhorar um pouquinho aqui, eu vou mudar esse versículo. Não, o homem não pode fazer isso, amém? Ainda que existam umas linguagens melhores de serem compreendidas, mas as suas palavras, nas suas origens, que é em Deus, elas nunca mudam, amém? Então o Evangelho também ele é inalterável. E por último, o Evangelho ele é imutável. Por que ele é imutável, pastor? Hebreus, o Senhor diz, o escritor de Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje, ele será para sempre. Então não vai haver mudança. Nele não há variação de dúvida e nem de mudança em Deus. Amém? Então esse Evangelho que nós estamos hoje, apesar de que nos últimos tempos a gente tem visto isso. Pastores renomados dizendo que a Bíblia ela precisa ser mais atual, né? Ano passado houve-se um debate muito grande a respeito disso, que tem palavras na Bíblia que estão antiquadas. Eu disse quem está antiquado é esse pastor retardado que falou essa coisa, porque Deus é atual demais, irmãos.
Amém? É sério, em pleno século 21, em pleno 2021, uma palavra dessa tão atual, fala tão claramente ao coração de cada homem. A pessoa chega na igreja, ouve o evangelho eterno e ela fica impactada. Meu Deus, como é que Deus sabia disso? Então o evangelho, ele é imutável. Então nós vamos aprender, nisso nós aprendemos que os princípios do evangelho, nas primeiras eras, irmãos, do mundo, eles eram, não, é idêntico aos tempos de hoje. Claro que nós estamos num tempo mais moderno, mas o evangelho lá do passado é o mesmo de hoje. O evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Pedro pregou, era o evangelho que nós pregamos hoje. E o evangelho eterno, ele passou, eu vou dizer, ele começou em Noé, irmãos. Eu vou falar um pouquinho de história aqui, mas eu não quero que você perca o fio da meada, eu vou chegar onde Deus quer, tá bom? A Bíblia diz em Hebreus que Noé, ele foi apregoeiro da justiça de Deus. E eu já vi muitos, e até eu já errei pregando, pastor, você prega errado, às vezes a gente está aprendendo, né, pastor? Tem coisas hoje que eu não prego, mas já preguei lá, por não saber, por falta de conhecimento, mas muitos dizem que Noé pregou, né? Vinha o dilúvio, Deus deu uma ordem para ele, mas a ordem que Deus diz, olha, faz a arca porque é para tu e para tua casa. Deus não tinha a arca com a intenção de colocar mais pessoas ali, era somente para Noé, porque Deus decidiu mandar ele fazer aquilo, né? E claro que ele foi apregoeiro da justiça, ele não foi pregoeiro do evangelho. Lá ele não pregou as boas novas. Você já viu alguém dizer assim? Talvez você fez isso, ou não fez. Olha, se tu não largar esse pecado aí, tu vai para o inferno, tu vai morrer. Alguém já falou isso? Repara só. Então era mais ou menos isso. Era isso que Noé dizia. Olha, se vocês não largar, vocês vão ser tudo condenados, vocês vão morrer. Ele pregava um evangelho de justiça. Porque a graça e a verdade, diz o apóstolo João, logo no capítulo 2, que a graça e a verdade, ela veio por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade, o evangelho da graça, nós conhecemos ele no Novo Testamento. Mas lá o evangelho não era um outro evangelho, mas era um evangelho muito rígido. Era olho por olho e dente por dente, né? Quem a espada feria, a espada também vai ser ferido. Se o camarada fosse pego, ele tinha que morrer e era morto. Então era esse evangelho. E de lá passa para Abraão, Jacó, José, e vem passando o evangelho até chegar no evangelho que nós estamos hoje, que é o evangelho da graça. Mas nem por isso deixou um evangelho que também traz uma justiça junto. Amém? Nós somos justificados, pois, pela fé. Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. O evangelho ainda continua sendo que nos justifica. Amém? Ainda continua sendo esse evangelho que nos perdoa, continua sendo esse evangelho que nos oferece graça e nos oferece reconciliação com Deus. Então esse evangelho, irmãos, ele transcendeu épocas, né? Anos, milênios, esse evangelho passou até chegar no Redentor chamado Jesus Cristo. Até que no tempo certo, no tempo devido, diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, aprove a Deus revelar o seu Filho, o plano de resgate perfeito. E a mensagem, ela não mudou. Mudou, a justiça continua, mas foi acrescentado a graça. O pastor Marcelo leu um versículo aqui, João 3,17, que diz que aquele que não crê já está condenado. Quem não crê já recebe a justiça na hora. Uma sentença justa, porque ele não creu. Mas quem crê será salvo. Quem crê será perdoado. Então Jesus, ele veio e acrescentou a graça. Essa justiça, ele acrescentou a graça. O favor não merecido. Aquilo que eu merecia, Deus disse, não vou te dar por causa do meu filho. Tu tinha uma sentença de morte, só era a justiça que te cabia, mas agora veio a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça veio através de Jesus. E Jesus, quando veio, irmãos, ele confiou esse evangelho aos seus discípulos.
Ele confiou o evangelho eterno. Ele disse: vocês precisam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-o a guardar, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus confiou isso a eles, aqueles 12. Pedro, quando está ali em Atos capítulo 12, capítulo 2, né, que acontece o Pentecostes, estava acontecendo, e o Senhor faz aquela visitação extraordinária, a promessa se cumpre ali, aquilo que estava escrito em Joel se cumpre ali, e depois de todo aquele mover, diz que muita gente, muitas pessoas, cerca de 3.000 pessoas estavam ali, e quando ouviram aquele sermão de Pedro, eles perguntaram: o que nós faremos diante daquela mensagem que falava, irmãos, desse evangelho eterno? Um evangelho que Pedro diz: olha, arrependam-se, e vocês receberão tempo de refrigério. Arrependam-se, vocês serão batizados. E naquele dia houve um acréscimo à igreja de cerca de 3.000 pessoas ou mais pessoas, por causa dessa mensagem impactante, poderosa, que foi o evangelho. Pedro teve essa responsabilidade de transmitir esse evangelho. Ele era o primeiro dos apóstolos, aquele que tinha negado Jesus, mas que depois da sua conversão, Jesus mesmo disse isso: Pedro, o diabo te pediu para te peneirar, mas eu intercedi por ti, para quando tu estiver firme, tu possa consolidar os teus irmãos. E a gente vê isso acontecer em Atos. Pedro consolidado, aquele crente cascudo, né? Aquele homem de Deus firme, ele está ali, e ele anuncia essa mensagem. E foi esse evangelho eterno, esse evangelho inalterável e imutável, irmãos, que João também viu. A mensagem desse congresso, o tema é esse, João 14, 6 e 7. João viu, é a única vez nas escrituras, né, irmão, que tem essa frase, essa expressão, evangelho eterno. Procurei e não achei outro lugar, somente em Apocalipse. Vocês foram sábios, viu? Deus é bom. E eu fiquei muito preocupado com essa cena, sério mesmo. Foi uma visão maravilhosa, né? Ele viu um anjo, já tinha outros, mas eu vi outro anjo que andava com esse evangelho eterno. Todas as nações, línguas, tribos ouviram esse evangelho. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Senhor, por quê? Não tinha mais homem nesse tempo? Não vai ter mais homem nesse tempo? Porque o Senhor vai enviar anjos. E nesse texto que eu li aqui, de Gálatas, o que Paulo diz? Ainda que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho que não seja Jesus crucificado, ele seja maldito. Só que esse anjo que desceu lá, ele não foi besta. Ele desceu com o evangelho eterno, a mesma mensagem que Paulo pregava. E irmãos, sinceramente, eu não vou ser aquele pastor teologicamente correto, tá bom? Então não se preocupe com as expressões que talvez eu diga aqui. Também não quero que você se escandalize, tá bom? Mas talvez uma linguagem mais simples para você entender, né? Mas eu fiquei preocupado com essa visão. Por que que João viu aquele anjo anunciando o evangelho eterno, sendo que Deus disse ao homem: ide e pregue o evangelho? Né? Eu fiquei um pouco, isso me chamou muita atenção. E eu acabei observando, irmãos, que esse evangelho eterno que é anunciado hoje, devido a tantas heresias que têm surgido, várias falsas doutrinas, como disse Paulo a Timóteo no capítulo 4, se cuidado, tem muitos homens ensinando doutrinas de demônios, sabe? Virá apostasia no fim dos tempos, irmãos. A apostasia naquele tempo que João viu lá, que talvez nós vamos chegar, ou nós já estamos bem pertinho dele, talvez será esse tempo. O tempo de apostasia será tão grande que vai ser necessário Deus enviar um anjo para anunciar o evangelho e o arrependimento novamente, sabe? Então, hoje, se João viu isso, hoje nós já temos visto muita coisa errada, irmãos. E esse evangelho eterno que transcendeu épocas, através de homens como Pedro, como Paulo, Lutero, Wesley, os homens que são chamados heróis da fé, entre outros, foram homens que expuseram suas vidas por causa do evangelho eterno, por causa desse evangelho puro, simples, verdadeiro, que é o poder de Deus para a salvação. Então eu quero poder falar um pouco
com você nessa noite, poder compartilhar com você nessa noite, sobre essa preocupação de Paulo com esse outro evangelho. Alguns dias atrás, eu ouvi um pastor dizer que nós não temos que estar combatendo os falsos profetas. O nosso dever como pastores responsáveis pela doutrina sã, pura, é ensinar ela. Os falsos profetas, quem vai combater é Deus. Eles mesmos vão se perder, a Bíblia mesmo diz isso. São nuvens sem águas, e eles vão andar errantes, e para eles já está sentenciado, já tem uma sentença liberada da parte de Deus. Então a nossa preocupação como pastores, como ministro do Evangelho, irmãos, deve ser essa preocupação que Paulo teve. Paulo estava muito preocupado com Gálatas. A igreja ali que começou tão bem, se você ver, era uma igreja que começou muito bem. Mas Paulo diz algo no versículo 6 que me chama muita atenção. Eu me admiro de vocês, né? Essa expressão fala muito comigo, né? Porque eles tinham visto aquelas pessoas vivendo um evangelho puro, eterno, simples, inalterável, imutável. E quando Paulo vai lá e ele começa a ver, né? Ele fica sabendo, ele recebe uma informação que aqueles irmãos estavam abandonando o evangelho. E para seguir outro evangelho, que ele disse que na realidade não é o evangelho eterno. Então, eu digo que nós hoje, pastores, líderes, que possam estar aqui nessa noite, nós temos que ter essa preocupação com nossas ovelhas. Sabe, quando vê esse tema, eu digo, o pastor Marcelo está preocupado. Porque, irmãos, tem surgido tanta coisa, sabe? Tem surgido tanta coisa que as pessoas já não param em igreja nenhuma, por causa de muita coisa que tem surgido nesse tempo. Então, esse evangelho que Paulo diz que não é o evangelho, é justamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Imagina só, se naquele tempo Paulo já lidava com isso, e hoje não seria diferente para cada um de nós. A igreja hoje moderna como está, a modernidade invadindo a igreja, você imagina o que poderia nos esperar hoje. Então a preocupação de Paulo é uma preocupação minha hoje. Então os pastores e obreiros de denominação, eles precisam buscar a Deus. Porque hoje eu digo algo para você, olha o que eu vou lhe dizer aqui. A gente termina um sermão hoje, se o pastor Marcelo não é assim, eu sou assim, era assim, sou mais não, viu? Irmãos, a gente termina o culto no domingo, a gente, Senhor me dá uma palavra para me pregar na quarta-feira, que tema que eu vou, né? A gente já fica perguntando, Senhor, eu vou falar sobre o que quarta-feira? Eu vou falar sobre finanças, sobre ansiedade, sobre, o que é que eu falo? Sobre depressão? Porque assim, vem vários tipos de pessoas para a igreja, e devido a muita coisa que tem surgido, um evangelho barato e falso, né? Um evangelho pirata, eu vou usar essa expressão, um evangelho que já não tem mais a cruz, tem trazido muitas pessoas para dentro. Não, vou lá, aquela igreja é bonita, as pessoas de lá se vestem bem, vestem igual a gente do mundo, calcinha apertada, né? Sapatinho lá enfim, ele disse, eu vou para lá, né? E vem para cá, invade a igreja, e passa anos e nunca muda, nunca abandona aquela vida de pecado. Então nós pastores, parece que estamos sempre procurando algo para a gente se reinventar, para a gente não perder um membro da igreja e também alcançar aquele que está lá fora. Mas a gente precisa criar alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Parece que há essa preocupação intensa dentro de nós. E esses dias, meditando sobre o evangelho eterno, eu digo, Senhor, não precisa andar preocupado com isso. Sabe, pastor, qual vai ser o tema do culto de domingo? O evangelho. E de quarta, evangelho novamente, né? E no outro domingo, o evangelho novamente. Pastor, você não vai dar nem o título para a mensagem, botar lá no Data Show, né? Bota lá, irmão, inconformados, né? Porque as pessoas querem saber, sabe? As pessoas parece que querem ter algo para atraí-la para aquele lugar.
E eu vou dizer que essa é uma preocupação de muitos pastores e denominações. E a gente viu, irmãos, a gente vê hoje, né, o evangelho da prosperidade parece que acabou agora, né? A famosa teologia da prosperidade, a gente já não, aparentemente ela silenciou. Por quê? Causou muito escândalo, pastores enriqueceram, defraudaram, saíram na mídia, estão na justiça, com bens penhorados por causa dessa teologia. Dê isso e Deus vai te dar isso, né? Parece que eu tenho que fazer algo para Deus me dar em troca, dar de volta. Então hoje eu vejo uma nova teologia surgindo, e eu vou falar de algo bem atual aqui, viu? Se você não presta atenção no mundo, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é bom a gente observar, irmãos. O perigo, ele está aqui, mais perto de nós do que a gente imagina, pastor. Sabe? Essa semana, tudo Deus vai juntando, né? Quando tu está com um tema dentro de ti ali, e meditando, tudo Deus vai falando. Não é que a gente quer que Deus fale, mas eu achei interessante que essa semana foi uma semana onde Deus me levou a ter conversas muito sobre aquilo que eu estou compartilhando hoje. Irmãos chegando num momento de: pastor, os jovens estão precisando disso, pastor, os homens estão precisando disso, pastor, o Ministério de Casais precisa de uma programação, pastor. Sabe, a gente precisa criar algo para os jovens, pastor, porque, meu Deus, está feio o negócio. É jovem com depressão, é jovem se cortando, é jovem querendo ir para o mundo, é jovem querendo se matar, e dentro da igreja. E aí o irmão chega e diz para isso. Aí o pastor tem que ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Você está entendendo? Sendo que, irmãos, o evangelho eterno, escute o que eu vou lhe dizer, o evangelho eterno, ele afeta todas as áreas da nossa vida. O evangelho eterno, ele tem essa capacidade. A nossa ética, a nossa moral, o nosso caráter. É verdade isso. Alguém que recebeu o evangelho eterno e decide viver por ele, irmãos, eu acho que dificilmente essa pessoa vai cair numa depressão. Dificilmente essa pessoa, quando ficar desempregada, ela vai parar de vir para a igreja porque Deus fez com que ela perdesse o trabalho dela. Porque a gente tem visto isso. Vê o lado oposto, aquele camarada que pede um trabalho e Deus dá. Aí ele ganha o trabalho e ele abandona Deus. Pastor, não posso mais liderar porque não tem mais tempo. Não dá mais para mim fazer parte do ministério, nem para o culto, pastor. Só dá para ir no domingo e às vezes é que vai dar para mim ir. Por causa daquilo que Deus deu. Então o perigo, irmãos, está próximo de nós. Mais perto de nós do que a gente possa imaginar. E eu vou lhe dizer, a gente pensa que muita coisa que está hoje, não é de hoje. Paulo, quando ele diz no versículo 10, leia comigo aí o versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Algum tempo atrás, aconteceu algo. Eu ouvi uma palavra, e aquela palavra me preocupou muito. Eu ouvi na igreja, e quando eu cheguei em casa, me veio uma crise muito grande dentro de mim. Aquela voz dizendo assim: olha, tu não pode dizer isso mais no púlpito. Tu não tem que mais falar essas palavras. Pastor, eu fiquei tipo que traumatizado, sabe? E eu disse, meu Deus, todos os sermões que eu preguei, será que eu mais feri as pessoas do que edifiquei a vida dela? E eu compartilhei aquilo com a minha esposa, eu orei com a minha esposa, eu compartilhei com o meu pastor, ele orou comigo, para poder aquele sentimento sair. Eu anunciando o evangelho puro, tocando na ferida das pessoas. E a gente ouvia esse murmúrio, essa reclamação, e aí o diabo vem logo dizer, tu é o culpado disso. E depois que eu orei com a minha esposa, com o meu pastor, ele disse, não, meu filho, é assim mesmo, continue. E eu lembrei do que Paulo diz bem aqui agora. Hoje nós temos visto um evangelho coach, um evangelho onde a pessoa vem cheia de necessidade para dentro da igreja, e ela quer ouvir somente aquilo que ela está precisando ouvir. Sabe, aquilo que ela quer dizer, ouvir. A pessoa, ela está passando por uma crise financeira, ela quer chegar aqui na igreja, e ela quer encontrar um pastor com um tema sobre aquele assunto, e ela quer encontrar um Deus que vai dar o dinheiro para ela naquela hora.
E se ela vem e ela não encontra, ela sai frustrada daqui. Deus não falou comigo. Deus não está nessa igreja, eu vou procurar outra. E assim vai. Porque hoje, o que era que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Acaso eu busco agora a aprovação dos homens? Eu digo, o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, puro, o evangelho que diz, ei, abandona a tua vida de pecado, te santifica mais, tu precisa orar mais, tu tem que ler mais a Bíblia, tu tem que ter mais tempo com Deus. Esse evangelho é muito careta, não dá para mim, sabe? Tem muitas pessoas que pensam isso, irmãos, e eu vou dizer que hoje esse evangelho, onde eu já vi muitos pastores, irmãos, que estão abandonando o púlpito, e agora eles têm um cachê tanto para dar uma palestra coach lá na empresa tal, o cachê abandonou o púlpito. Estou lhe dizendo, muitas igrejas onde as pessoas estão indo ali para buscar um Deus que satisfaz as suas necessidades, para terem uma palavra de motivação. Não estou dizendo, irmãos, eu falei isso essa semana também para um discípulo, eu disse, irmãos, qual é a maior motivação que a gente tem para servir a Deus do que essa? Cristo morreu por nós, para nos salvar, para nos levar até Deus. Para que motivação maior do que essa? Eu estava perdido, ferrado, não tinha nada da minha vida, o endereço certo, uma passagem comprada para o inferno, e aí Deus vem e me salva através de Jesus. Aí eu preciso vir para a igreja para ter uma palavra de motivação para me continuar a minha vida com Deus. Não. Então o evangelho coach hoje tem invadido a igreja. O evangelho da prosperidade caiu no descrédito. Esse evangelho onde amacia o ego da pessoa, onde fala mais da necessidade do homem do que do seu compromisso com Deus, é esse evangelho que tem invadido os tempos hoje. É isso que as pessoas têm encontrado em muitos púlpitos de igreja, em muitas pregações de igreja, é isso. Eu vou dizer, aqui você não vai encontrar isso não, viu? Amém? Um evangelho coach, aquele bonitinho, pastor é o queridinho de todo mundo. Irmão, presta atenção, viu? Presta atenção, para você agradar aos homens, você pode estar desagradando a Deus. E Paulo disse, eu estou buscando agradar a homens. E ele disse, se eu tivesse, eu não seria servo de Jesus Cristo. E eu vou dizer que os verdadeiros hoje, os pastores e ministros que têm compromisso, ministérios que têm compromisso, irmãos, com a palavra, com o evangelho eterno, são pessoas que vão ser perseguidas, vão ser pessoas que não vão ser muito bem-vindas em algum lugar. Ontem eu postei uma foto no meu status, acho que o pastor viu, né? O pastor chega para o outro pastor, está nesse fusquinho aí. Ele disse, ainda estou pregando o evangelho eterno, né? Ainda estou ensinando a palavra. A igrejinha dele, 5 irmãozinhos indo para dentro da igreja. E lá na igreja do coach, do profeta, da prosperidade, estava cheia, né? Então Paulo estava dizendo isso, irmãos. Será que eu estou buscando agradar a Deus ou aos homens? Eu vou dizer que o evangelho eterno, na maioria das vezes, não vai agradar muitos até dentro da igreja. Estou lhe dizendo, escute o que eu estou lhe dizendo. Eu sou tido como esse pastor enjoado, sabe? Sou muito. Lá na igreja tem irmãos que não gostam de mim. Verdade. Mas já tem outros que gostam, né? Mas irmãos, se não gosta por causa do evangelho, isso me preocupa, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou um pastor bom, né, irmãos? Gosto de todo mundo, abraço todo mundo, brinco com todo mundo. Mas quando se trata do evangelho, irmãos, nós temos que ter responsabilidade. A preocupação de Paulo é porque aquela igreja estava confiada a ele. Ele era o pastor, tinha presbíteros e obreiros ali, mas ele era responsável. E ele diz, eu estou admirado, cara. Eu fico preocupado em ver vocês aí, né? Aquela palavra, eu estou pasmo, né? Fiquei besta de saber que vocês agora estão abandonando o evangelho genuíno e verdadeiro para seguir um outro evangelho que não é evangelho. Então essa teologia, ela se utiliza dessas técnicas humanas para atingir um indivíduo, para alcançar aquele indivíduo, mas não é para que ele busque ao reino de Deus, é para que ele alcance os seus objetivos, é para que ele tenha resultado. E eu vou dizer que parece que o evangelho eterno, irmãos, o evangelho da cruz, parece que é um evangelho sem resultado.
Quem olhava para Paulo, irmão, dizia: pai, mas já tu serve a Jesus desse jeito e não tem um lugar para morar? É escravo, só vive preso, só vive apanhando, né? Passando fome. Você já leu lá o currículo de Paulo? Né? Não sei quantas vezes levei tanta chibatada, fui apedrejado, andei nu, em perigo de salteador e fiquei no mar não sei quantos dias, e aquela coisa, por causa de quê? Do evangelho verdadeiro. Então cuidado com o evangelho fácil, viu? Com o evangelho que traz resultado imediato. Irmãos, o evangelho, sabe a única coisa que o evangelho traz imediato é a salvação. Amém? Você que está aqui hoje, por exemplo: pastor, hoje eu quero aceitar Jesus. Você vai vir aqui na frente. Quando você está orando, seus pecados estão sendo zerados, tudo perdoado. E você passou da morte para a vida naquela hora. Isso é automático, mas muitas coisas, irmãos, na nossa vida vai ser um processo. A santificação, a obediência, o crescimento espiritual. Paulo diz: até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É um processo, não é coisa que se alcança do dia para a noite. Então muito cuidado. O evangelho coach hoje, a teologia do coach hoje é essa. É humanista, só fala do homem. Parece que o homem se tornou uma vítima do pecado. Ele não é mais culpado, ele é vítima, tadinho do bichinho. Sabe? Estou lhe dizendo, por causa desse evangelho fácil. E eu tenho uma observação para ser feita a respeito desse resultado, irmãos. Essa teologia humanista. Muitos de nós hoje, pastores, ficamos preocupados: o que prego, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Será que o irmão vai gostar, não vai gostar? Porque ele está acostumado a ver aquele pastorzinho lá no Instagram, né? Lá no YouTube. Mas que mensagem impactante, porque satisfaz a necessidade dele ali, mas aquilo não muda, não altera nada na vida dele no outro dia. O evangelho coach, humanista, não muda e não transforma ninguém. Então muitas de nossas pregações hoje, em muitas igrejas, tem justamente esse objetivo, só visando a conquista de grandes feitos. Esses dias eu preguei 3 mensagens inconformados, 3 sessões, 3 cultos, e eu vi irmãos dizer depois: pastor, que palavra abençoada, viu? Porque depois que eu fui ler esse texto aqui, eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu disse: meu Deus, as pessoas estão... pastor, depois daquilo eu decidi fazer uma faculdade, depois daquilo... E por que não decidiu antes? Né? Por que não decidiu antes? Então o evangelho eterno, irmãos, ele é totalmente diferente disso. Muitas das vezes Deus vai falar algo que você não gosta, mas é aquilo que você precisa. Muitas das vezes o pastor vai ser usado por Deus para botar o dedo na sua ferida, você vai querer que ele tire a mão e ele não vai tirar, porque é aquilo que você necessita naquela hora. Então Paulo diz: eu estou buscando agradar a homens. Ele diz: se eu estiver buscando agradar a homens, eu não sou servo de Jesus. Foi um homem que não agradou a muitos, perseguido por onde quer que andava, porque ele tinha uma responsabilidade e um encargo muito grande com essa palavra, com esse evangelho, que é o evangelho eterno. Então o evangelho que não trata de Jesus e trata mais da pessoa, irmãos, é um evangelho que está errado. Se o pastor Marcelo começar a subir aqui e falar mais das suas necessidades do que de Jesus, tome cuidado, viu? Tome cuidado. A mensagem do evangelho, o evangelho coach, é um evangelho sem cruz. O verdadeiro evangelho eterno é um evangelho de cruz, que diz todos os dias: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Sabe, o outro evangelho não tem essa capacidade. Paulo diz: tem muitos que estão pervertendo o evangelho. Muitos estão perturbando vocês, estão pervertendo o evangelho. A perversão está muito grande, irmãos. Tem igreja que o dízimo já é mais 10%, é só 5%, né? Tem outras: não, aqui não dá dízimo não, é o tanto que tu quiser dar, né? É tu que decide, não é mais Deus, é o homem que decide. Então o evangelho que fala mais da necessidade do homem do que do reino de Deus, não é o evangelho que Jesus disse, não é o evangelho que Jesus deixou para que eu pregasse. O evangelho coach é um evangelho materialista.
Amém? O evangelho da prosperidade, nessa parte ele tem essa semelhança. Primeiro ponto, ele é humanista, o segundo é materialista. O pastor, o coach, ele está preocupado em estimular aquela pessoa para que ela produza mais. Quem trabalha em empresa, eu nunca trabalhei em empresa, mas já ouvi muitas pessoas dizer, olha, eu contratei um fulano para dar uma palestra, depois daquele dia para meus funcionários, olha, começaram a produzir, os camaradas são outros hoje. Eu gastei tanto com o camarada lá. Você está entendendo? Então, o materialismo, o resultado imediato. Então, eu vou dar um exemplo de Lázaro. Lázaro era um mendigo, não tinha nada, comia do que sobrava daquele homem rico. Mas ele teve um tesouro no céu que ninguém roubou dele. Não tinha nada de bens materiais, nem casa para dormir, cheio de ferida, mas ele foi para o seio de Abraão. Faz de tudo para ela conquistar, ter um carro, uma casa boa. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter isso, eu não estou pregando um evangelho de miséria também não, viu? Jesus prometeu uma vida com abundância nele, né? Mas um evangelho fácil, onde se você não encontra uma palavra de motivação, você não vem mais para a igreja, por favor. E aquele que te oferece resultados rápidos, tome muito cuidado, porque a gente vê na diferença desses dois homens. Um homem que conhecia Abraão, disse, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui molhar o dedo e me coisa. Era filho também. Sabia, conhecia a lei, conhecia os profetas, mas não teve direito a ir para o seio de Abraão, foi para um lugar de tormento. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que nem tudo aquilo que dá resultado, Deus está aprovando na nossa vida. Você lembra de Moisés? Moisés recebeu uma ordem de Deus, o povo murmura com sede, o Senhor disse, pode bater na rocha que ela vai dar água. Moisés vai lá e a rocha dá água. Na segunda vez, ele se ira, porque o povo já começa a reclamar de novo, e na ira dele, ele comete um erro, que foi vital para ele. Ele não herdou a terra prometida por causa daquela atitude. Deus disse, pode falar para a rocha que ela vai dar água. E ele fez o quê? Na ira dela, ele bateu novamente. Mas deu resultado, a água saiu. Não é porque, talvez hoje tem muita coisa na sua vida que está dando resultado, mas Deus pode não estar aprovando. Sabe, o evangelho coach é justamente isso. Rapaz, depois que eu fui para aquela igreja que o pastor olha, eu comecei a praticar os princípios, parece que tem uma fórmula ali, ó. Você vai fazer isso e isso, e a gente ouve os testemunhos na televisão, olha, eu fiz direitinho como mandou, e funcionou. Eu tenho tantos apartamentos, tenho tantas casas, isso, aquilo, outro, tal, tal. Irmãos, tome muito cuidado. O evangelho eterno e verdadeiro tem muitas promessas para nossas vidas. Promessas essas que vão ser alcançadas pela obediência à palavra de Deus, pela minha vida com Deus, e não por uma fórmula que é criada por um pastor, por uma placa de igreja, para que eu alcance aquilo. Então observe hoje isso na sua vida. Nem tudo aquilo que dá resultado significa que Deus está aprovando. Amém? Moisés teve essa experiência. Ele bateu e saiu água. Mas por causa daquela conduta, ele foi reprovado diante de Deus. Vai lá e unge Josué. Mas tu mesmo, só vai olhar, tu não vai ver. Tu não vai entrar. Amém? Terceiro ponto aqui, desse evangelho coach, é o ceticismo, irmãos. Escute, eu parei, gente. Se você está aqui hoje, e você é uma pessoa cética, mesmo sem estar ouvindo um evangelho coach aqui nesse altar, eu digo, irmãos, o ceticismo é algo que mata a tua vida e a vida de outras pessoas. São pessoas frias, pessoas sem fervor. O ceticismo, ele é a união do humanismo com o materialismo. A pessoa, pastor, só fala a necessidade dela, ela está produzindo, ela vai ficar ali, né? No conformismo, no lugarzinho de costume. Não, estou tranquilo, já conquistei, já alcancei aquilo que, né? Então tá beleza aqui. Aí fica aquela vida morna, né? E aí mora um perigo. Eu notei uma referência aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, e ao versículo 16. Você pode ler comigo aí? O ceticismo é justamente isso aqui. Apocalipse 3, 14. Amém? Você está
bem aí, diga glória a Deus. Olha o que diz o verso 14. Essa igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus Cristo. Conheça as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O ceticismo, ele produz cristãos frios dentro da igreja. Não é frio não, viu, irmão? É morno. Pastor, o fulano está tão frio. A gente fala errado, né, pastor Marcelo? Fulano está tão frio. Não é frio não, irmão. Ele está morno. Se ele tivesse frio, ele estava bem. De verdade. Viu, Tomás? Hoje você, olha aqui. Hoje você está em perigo, viu? Porque você não pode mais nem ser frio e nem morno. Você tem que ser quente. Se você é frio, ainda vai chegar lá no céu, como diz o pastor Nonato, né? Com cheirinho de fogo, né? Uns pelinhos queimados. Vai passar pelo fogo porque foi frio. Mas o morno, irmãos, aquele cristão cético, que a Bíblia já não tem peso mais para ele, a leitura da palavra já não tem mais fervor, a oração já é um ritual religioso, se coloca de joelho no mesmo lugar e fica ali balbuciando as mesmas palavras. Deus está quase dizendo: camarada, eu vou te lançar tão longe, a ser um vômito daqueles, sabe, eu vou vomitá-lo. Então esse evangelho hoje, um evangelho fácil, sem a cruz, um evangelho que fala do materialismo, mais da nossa humanidade, ela está criando cristãos céticos dentro da igreja, que eles acham que eles não precisam mais orar, porque as coisas estão acontecendo, pastora. É sério. Lá vou orar, está tudo, irmão, está bem? Estou bem. Meu casamento está bem, minha vida financeira está bem. Glória a Deus. Irmão, não lê mais a Bíblia, não ora mais. Vai no culto, senta ali, fica igual um prosélito ali dentro da igreja, parece sabe? É perigoso demais, irmãos. Então, hoje, esse outro evangelho, ele não deve fazer parte da nossa vida. Amém? Como Paulo diz: eu estou admirado que vocês abandonaram o verdadeiro. Eu não vou pegar as palavras de Paulo e dizer isso para você hoje. Eu quero dizer que você nunca vai experimentar desse outro evangelho, que não é o evangelho que Deus quer. Amém? O evangelho da prosperidade, o evangelho coach, um evangelho que você vai vir para cá: o pastor, hoje foi duro demais, não sei o quê. Por favor. Esse evangelho coach tem gerado crianças dentro da igreja. Crentes com 10 anos, mas que não aceitam a correção e a disciplina, vira o berço para o pastor. Estou lhe dizendo, hoje nós estamos em perigo, irmãos. A gente pensa 2 vezes em poder disciplinar um irmão. E quando tu disciplina, lá vem o grupinho com o pastor dentro de casa: pastor, por que só tirou para o irmão de lá? Irmão, tu fica sem argumento, tu já fica coagido, né? Todo se tremendo, é sério. Alguns dias atrás passei por uma situação quase que semelhante. Liguei para o meu pastor, né? Me socorre, o que é que eu faço? O senhor já é mais cascudo, né? Porque pela minha vontade, irmãos, eu sempre digo isso lá na igreja, tem irmão que dá vontade de dar uma abraçada logo, né? Porque, meu Deus, já não dá mais. De verdade. Por que, irmão? Quem vai fazer isso? Não, eu posso contribuir para isso. Mas quem vai fazer isso é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformação. O evangelho é o poder de Deus para trazer vida aonde estava morto. Então, eu quero dizer para você o que Paulo diz aqui: eu não busco a aprovação de homens. Alguém que tem compromisso com o evangelho eterno, irmãos, ainda que não goste, eu não estou dizendo que você vai ser aquele pior vizinho, viu? Tá bom? A igreja primitiva, o que era que acontecia lá?
Atos capítulo 3 vai dizer que a igreja crescia poderosamente, a palavra de Deus também crescia poderosamente, o número de discípulos Deus acrescentava a cada dia, mas diz que aqueles irmãos, eles caíam na graça de todo o povo. Você está entendendo? Você não vai ser aquele crente velho enjoado, não, mas se você obedecer a Deus, irmão, Jesus era agradável. Sabe quem não gostava de Jesus? Os religiosos. Quando tu vê alguém te criticar, tu vai olhar, examina logo a vida dele, viu? Pode ver que é um religioso, né? Mas se é alguém que não é religioso, um fanático ali, ele vai gostar muito de você. Estou lhe dizendo, pensar que não, você está trazendo ele para a igreja por causa do seu caráter, por causa do seu compromisso com o Evangelho. Então hoje eu quero dizer isso para você, para nós não existe um outro Evangelho, ainda que apareça outros homens perturbando. Olha, embora para a minha igreja que é melhor, o pastor de lá é uma benção. Tem alguns irmãos lá na igreja que tinha isso, né? Quando ia convidar alguém, embora lá, que o nosso pastor é novo, é um pastor que tem uma linguagem bem atual, não sei o quê. Esse irmão fala para ele que é o evangelho que é pregado, viu? Apesar da linguagem ser diferente, simples, mas é o evangelho que vai salvar a vida dele, não é o carisma do pastor não, tá bom? Tua igreja não é melhor, teu pastor não é melhor do que ninguém, mas nós temos esse compromisso. Ainda que alguém perturbe, ainda que alguém tente perverter o evangelho, o meu papel, o papel do pastor Marcelo, daqueles que têm um compromisso com esse evangelho, irmão, é de fazer o que Paulo fez aqui. É dizer, eu não estou buscando a aprovação de homens. Ele diz no versículo 11, irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de origem humana. Um dia desse, um irmão, ele disse isso para mim, ele disse, pastor, que palavra aquela que o senhor ministrou quarta-feira? Aí ele foi me perguntar, como é que o senhor faz, pastor? Porque ele pensou algo, ele disse, o pastor lê um versículo e aí ele vai lá para aquele livro. Ele veio subindo com isso aqui, né? Eu disse, meu filho, ali não é um livro, ali é uma agenda, onde eu faço alguns rascunhos daquilo que eu vou pregar. Esse pastor, pois eu jurava que o senhor lia um versículo e ali já tinha um livro pronto, onde o senhor só lia aquilo que o senhor vai dizer. Eu disse, não, irmão, nós não temos métodos. Domingo, pastor Marcelo, eu saí da igreja e eu saí convicto. Uma semana antes eu tinha uma palavra para pregar na quarta-feira. E quando foi na terça-feira, Deus disse, essa palavra aqui não vai dar hoje. Cheguei no culto e Senhor, e agora? Não notei nada. Abre a Bíblia. Né? Em cima da hora, Deus mudou. E Deus falou grandemente, salvou, curou. E eu digo, essa é a minha responsabilidade. Eu posso não ter, ou posso ter algo programado, mas Deus, que é dono desse evangelho eterno, Ele tem esse poder para mudar a hora que Ele quiser. Amém? Então não existe outro evangelho para nós hoje. Ainda que apareça, Paulo diz, um outro evangelho que não é o evangelho. Se estiver anunciando, se estiver falando disso, campanha para isso, para aquilo outro, não é esse o evangelho que Jesus tem para a nossa vida. Amém? Longe de nós o evangelho fácil, longe de nós o evangelho que não te oferece uma cruz, não é o evangelho. Eu vi um irmão dizer, há pouco tempo atrás, num acompanhamento que ele falava sobre isso. Ele disse, pastor, as pessoas hoje já não querem mais ser confrontadas. As pessoas, elas acham que elas se tornaram vítimas do pecado e não elas são mais responsáveis. Porque elas chegam cheias de desculpas. Eu pequei por causa do fulano, por causa do ciclano, mas nunca mais assumem. Então esse evangelho, onde a pessoa é vítima do pecado e não ela responsável pelo seu pecado, não é evangelho. E é justamente esse evangelho que tem invadido muitas igrejas e tem gerado cristãos fracos. Chegou a nossa vez, irmãos. Amém? Chegou a minha vez, chegou a tua vez de ser mais responsável com esse evangelho que você recebeu na sua vida. Amém? Eu não estou chamando você de irresponsável, tá bom? Eu não conheço nenhum de vós, mas eu espero que a partir dessa conferência, queridos, a sua maneira de viver o evangelho, ela mude. A maneira de você viver, de você compreender e transmitir para as pessoas, ela mude. Ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Amém? Nós não queremos cristãos céticos dentro da igreja. Deus vai vomitar os céticos, aqueles que estão mornos, que já não tem mais nenhum tipo de fogo queimando dentro dele.
Esse evangelho aqui, ele queimou a vida toda no coração de Paulo. E eu fico impressionado que até hoje eu não me tornei alguém cético por causa da palavra. Porque ela é o fogo que queima dentro de nós todos os dias. Né? Quando o irmão pergunta, como é que você prega toda quarta e domingo, e você não tem a palavra. Se você ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Né? Deus vai falar. Pega um caderno e uma caneta, bota ali do lado, né? E vai notando, Deus vai dizendo o que é que você precisa mudar, o que não precisa. Então viva esse evangelho. Eu desafio você hoje a ter compromisso com o evangelho eterno. Ainda que surja um outro evangelho que não é evangelho, a sua responsabilidade é de viver esse evangelho eterno. Paulo ficou espantado quando ele recebeu essa notícia daqueles irmãos. Começaram também, né? Recaíram da graça para a lei, queriam associar várias coisas, mas tudo porque tinham homens perturbando e pervertendo o evangelho, e tinha muita gente caindo. Então abra o seu olho, viu? Se a sua igreja tem ensino, se a sua igreja tem evangelho que fala, que lhe confronta, que diz que você precisa ser melhor por causa do Senhor e não para você conquistar algo, é esse lugar que você precisa estar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e depois a gente volta para a segunda parte. Fique de pé. Eu quero orar com você no nome de Jesus, no nome de Jesus, que esse evangelho eterno, inalterável e imutável, seja ele aquele que eu vou viver para toda a vida. É esse evangelho que não tem origem no homem, é esse evangelho que eu e você precisamos viver. Amém? Paulo diz, o evangelho que por mim foi anunciado a vocês, ele não tem origem no homem. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Que tipo de evangelho você tem buscado? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Que evangelho você veio buscar aqui nesse lugar? E que evangelho você tem vivido? Se você busca um evangelho eterno, você vai ter esse evangelho eterno. E você vai poder viver ele. Deus vai dar condição de você viver ele. E eu quero que você compreenda isso. Deus quer que eu e você compreendamos isso nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o evangelho que não é o evangelho, ele não exista na nossa vida. Ainda que ele esteja ao nosso redor. Pastor, mas já existe na igreja da esquerda, da direita, sei lá de onde. Mas aqui, na minha vida, na sua vida, o que tem que prevalecer é esse evangelho que diz para você todos os dias: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de renúncia, o evangelho que vai te conduzir para a vida eterna. Então cuidado, muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com essa canção. E você vai fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, queremos viver esse evangelho simples, esse evangelho eterno, que nos salvou, que nos transformou e ainda está nos transformando, Senhor. Deus confins dessa terra, eu seguirei. O Cordeiro venceu e eu seguirei. Deus confins dessa terra, permaneça nesse evangelho. Jesus é Jesus. Não seja alguém cético. Toda tribo e nação é Não seja alguém humanista, materialista. O evangelho eterno nunca vai produzir isso em você. Ainda que você possua as coisas, ainda que você alcance bens, mas você não vai se tornar alguém cético, morno dentro da igreja.
evangelho eterno vai queimar dentro de você. A palavra de Deus vai queimar dentro de você. Foi isso que João disse. A palavra, ela é doce ao meu paladar, mas ela amarga quando ela cai dentro de mim. O evangelho eterno, ele vai provocar algo dentro de você, querido. Em nome de Jesus. Não vai ser muito confortável muitas das vezes, mas é esse evangelho que vai te levar para a eternidade. É esse evangelho que vai nos conduzir pelos portões celestiais. Ainda que seja doce ao seu paladar, mas se ele não amargar dentro de você, se essa palavra não amargar dentro de você, tome cuidado. Ela é doce, o evangelho é doce ao meu paladar, mas ele precisa amargar dentro de mim, precisa gerar mudança. Toda transformação vem de dentro para fora. E quando o Senhor disse que ele amargou, João disse, amargou dentro de mim, e dizendo, vai voltar, algo vai acontecer. E eu digo, o evangelho eterno, ele vai provocar algo em nós, queridos, nesses dias. Em nome de Jesus de Nazaré, eu oro para que a chama acenda novamente. Eu oro para que todo ceticismo vá embora da nossa vida. A minha oração é para que a eternidade do evangelho, ela alcance as profundezas do nosso interior, e nós possamos dar uma resposta a Deus. E a resposta virá. A segunda parte dessa mensagem, nós vamos tratar sobre justamente isso. O que esse evangelho pode provocar em nós, de maneira prática, de maneira real, de maneira que a sociedade vai observar isso ao nosso redor. Em nome de Jesus, ó Pai, Pai de amor, obrigado por esse tempo aqui nessa hora, Pai. Meu Deus, breves minutos que o Senhor me deu nesse lugar, que o Senhor deu a cada um de nós. Senhor, nós não estamos aqui porque buscamos a aprovação do homem, ainda que nós necessitemos de amizade, ainda que nós necessitemos de pessoas ao nosso redor, Senhor. Mas muitas das vezes o evangelho verdadeiro, puro e genuíno, Senhor, vai afastar os religiosos de nós, mas vai nos aproximar daqueles que têm a mesma mentalidade, o mesmo coração, daqueles que têm o mesmo alvo, Senhor. Meu Deus, o evangelho eterno, ele vai afastar os bajuladores. O evangelho eterno, ele vai afastar aqueles que nos buscam por interesse. Meu Deus, o evangelho eterno, ele vai afastar aqueles que estão buscando a Deus por interesse, mas ele vai aproximar os reais, vai nos aproximar dos verdadeiros. Eu sei que ainda existe, Pai, ainda existe aqueles inconformados como Paulo, ainda existe aqueles que se preocupam, Pai, com a autenticidade do evangelho. Ainda existe aqueles que se preocupam, Pai, com o poder do evangelho, Senhor. Meu Deus, nós não queremos nos tornar pessoas religiosas, céticas, materialistas, humanistas, Senhor. Ainda que nós não gostemos, ainda que não seja aquela palavra que eu queria ouvir nessa tarde, é essa palavra que o Senhor tem, é ela que eu vou receber hoje. Porque eu acredito, Senhor, que esse evangelho puro, esse evangelho eterno, inalterável e imutável, é ele que nos levará pelos portões celestiais. É ele que nos conduzirá para perto de Ti. É ele, Senhor. Ainda que a gente aborreça muita gente, ainda que a gente aborreça muita gente, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós não aceitamos outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo e Ele crucificado. Nós rejeitamos todo o evangelho que tem base no homem. Nós rejeitamos a nossa vida, todo ensinamento que tem fundamentação no homem. Tudo aquilo que se fundamenta no homem é passageiro, é momentâneo, é transitório. E Paulo um dia disse a Coríntios: ei, não olhem para aquilo que os vossos olhos veem, que o vosso coração não esteja naquilo que os vossos olhos veem, mas sim naquilo que vocês não veem. Porque o que vocês veem é temporal, é passageiro, mas aquilo que vocês não veem, isso é eterno, e isso tem um peso de glória eterno. O evangelho é eterno. O evangelho, ele não se vive pelo aquilo que nós vemos, Senhor. O evangelho, ele se vive pela fé. De fé em fé, de glória em glória, nós estamos sendo transformados à imagem e à semelhança daquele que nos criou, ó Pai. O justo viverá pela fé.
O Evangelho se vive pela fé, ainda que não esteja da maneira como eu quero que esteja, Pai, mas pela fé. Eu acredito, meu Deus, que o melhor ainda virá, que aquilo que ainda não aconteceu, acontecerá, porque é promessa de Deus. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas nós queremos nos manter guardados nesse Evangelho eterno, inalterável e imutável. Em o nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra ela altere algo no coração da tua igreja nessa noite. Pai, eu acredito veementemente que muitos de nós que estamos aqui estamos vivendo esse Evangelho eterno. Meu Deus, eu agradeço, Pai, muito obrigado por essa sã consciência que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, por ter mantido a sã doutrina, Pai, e nós queremos transmitir ela a homens fiéis também, Senhor, em o nome de Jesus. Nós oramos agradecidos por esse tempo, por esse momento, Pai. Meu Deus, e que daqui logo mais alguns minutos o Senhor permaneça conosco nesse lugar, em o nome de Jesus. Você diz amém e aplaude ao Senhor Jesus, dando honra e dando glórias a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ter um intervalo já já. Você vai ter alguns minutos. Nós temos cantina aqui atrás. Se desejar lanchar, compartilhar um tempo de comunhão com os irmãos, tá bom? Vai ser bênção na sua vida. Mas quero que você ouça algo. Preste atenção no seu pastor, por favor. Um dia nós estávamos no Maranhão, na IFOL, e eu ouvi a pastora Tânia dizer algo, e eu me lembrei agora, o pastor Robson ministrando. Ela disse assim, que a principal característica de nós reconhecer o falso, reconhecer aquilo que é falso, é conhecer profundamente aquilo que é verdadeiro. Amém, irmãos? Se você conhecer o que é verdadeiro, tudo que for diferente daquilo, você vai saber que é falso. Então, quanto mais nós buscarmos conhecer o verdadeiro Evangelho, irmãos, o que distinguir disso é falso. Aleluia. Nunca esqueça isso. Nunca esqueci. Olha que já faz um bocado de ano que eu ouvi isso dela, e é algo importante demais, conhecermos o que é verdadeiro. Amém. Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, que possamos ainda, Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, crescendo todos os dias na graça e no Teu conhecimento, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos crendo, Deus, que a nossa mente todos os dias será transformada, renovada pelo poder do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você tem alguns minutinhos, daqui a pouco a gente vai começar a dedilhar os acordes e nós retornamos.